Paz do Senhor para a igreja de Deus, amém? Glória a Jesus. Podeis sentar, meus amados. Nós estamos nesta noite, mais uma vez, no culto que fora dirigido pela direção dos jovens. E a palavra do Senhor, ela vai ser lida nesta noite no livro do profeta Ezequiel. Glória a Jesus. É o capítulo 1 do livro do profeta Ezequiel. Nós vamos ler os primeiros 3 versos. Os primeiros 3 versos. Depois nós vamos dar continuidade no capítulo 2, mas ao decorrer da ministração. O primeiro verso diz assim: e aconteceu no 30º ano, no 4º mês, no 5º dia do mês, que estando eu no meio dos cativos, junto ao rio de Quebar, abriram-se os céus e eu tive visões de Deus. No dia, ou no 5º dia do mês, no 5º ano do cativeiro do rei Jeoaquim, veio expressamente a palavra do Senhor a Ezequiel, filho de Buzi, ou de Buzi, o sacerdote, na terra dos caldeus, junto ao rio de Quebar. E ali esteve sobre ele a mão do Senhor. Amém? Nós temos nessa leitura, logo de início, na parte final do verso 1, a seguinte expressão: se abriram os céus e eu tive visões de Deus. No final do verso 3, e ali esteve sobre ele a mão do Senhor. Quem presta atenção naquilo que lê, consegue entender o que Deus fala ao nosso coração, ao coração da igreja. Preste bem atenção na palavra de Deus, na leitura da palavra de Deus, porque a palavra de Deus ela é completa. Muitas vezes, como já aconteceu várias vezes, da gente entender o texto de forma errada, né? Isso a gente vai pegando, podemos dizer que não prática, mas adquirindo experiência ao decorrer dos anos. Porque a prática a gente recebe ou adquire ela quando trata-se de coisas materiais. Mas as coisas espirituais, não existe doutores. Embora muitos tenham o título de doutor em divindade. Mas nas coisas espirituais não há doutores. Então observe bem, aqui o texto que fora lido, nos apresenta um chamado particular de Deus para a vida de Ezequiel. Quando eu disse que não há doutores, eu me refiro à questão das coisas espirituais, mas em questão ao estudo contemporâneo do sistema teológico, existe sim doutores, e até a Bíblia diz que Deus chamou alguns deles para o ministério, né? Então observe bem que aqui nós temos a chamada particular. Nós observamos que Ezequiel, ele é de ordem sacerdotal. Como já fora falado em alguns outros estudos bíblicos, a respeito da chamada para o sacerdócio.
nós observamos que a tribo de Levi é a tribo da onde se estabelece os sacerdotes. E nós observamos que toda aquela tribo, ela trabalha na ordem sacerdotal. Porém, nem todos são sacerdotes. Então, nós observamos que a chamada sacerdotal, ela é extremamente exclusiva da parte de Deus. Uma outra coisa que é interessante é que neste caso aqui o sacerdote automaticamente é profeta. Também ele tem a função de profeta. Porém, nem todos os profetas são sacerdotes. Então, a gente precisa entender que no caso do sacerdócio, o sacerdote, ele precisa também ser profeta. Então, nós observamos uma outra coisa interessante, porque quando a gente vai ler o livro de Números a respeito do sacerdócio, nós observamos que todo sacerdote era estabelecido após 25 anos de idade. No caso do profeta Ezequiel, ele é chamado, ele é ungido a sacerdote aos 25 anos, mas o prazo para ele exercer esta função seria aos 30 anos de idade. Porém, quando ele completa os seus 30 anos, ele está em Babilônia. Ele é um dos que foram levados cativo para a Babilônia. De forma que ele não pode exercer o sacerdócio, porque em Babilônia não há templo para o sacrifício. O templo dos israelitas estava em Jerusalém. E ele não pode exercer a função de sacerdote, mas ele exerce a função de profeta no meio de Babilônia. Então, observe bem, meus amados, que não existe na face da terra nenhum obstáculo que possa impedir o chamado particular de ninguém. Quem entendeu isso aí, diga amém. Se o seu chamado for de Deus, não existe pandemia, não existe cativeiro, não existe tribulações, perturbações, loucura, não existe perseguições que possa impedir o trabalhar do Senhor. Lá em Babilônia, Deus começa a levantar Ezequiel. Uma vez, ele vindo da ordem dos sacerdotes, ele foi criado para isto. É interessante que quando a gente observa determinados chamados, se você olhar a ideia de Deus, Deus já havia escolhido o ser humano antes do seu nascimento. Nós vivemos na época da graça. Então eu não preciso fazer parte da ordem sacerdotal para ser chamado. Nós vivemos na época da graça. Então, aí nós podemos entender que o nosso chamado é exclusivamente particular. Porque independe da nossa origem, da origem familiar. No nosso caso, que vivemos não debaixo da lei, mas debaixo da graça. Que é diferente do caso de Ezequiel, porque ele vem de uma ordem sacerdotal. Agora, o que é interessante, meus amados, eu não vou ler a visão que Deus dá a ele, porque ele começa dizendo o seguinte: aconteceu no 30º ano, no 4º mês, no 5º dia do mês, que estando eu no meio dos cativos, junto ao rio Quebar. Então preste bem atenção. O que ele estava fazendo? O seu sacerdócio? Não, ele estava trabalhando no meio dos escravos. E ali foi onde Deus se aproximou dele. Deus traz a ele
a visão celestial. Então observe o que ele vai dizer aqui. Se abriram, o que se abriu? Os céus. Então não é o cativeiro que vai impedir Deus agir na vida de Ezequiel. Não é a tua prisão, não é a tua dor, não é a escravidão, não é a perseguição, não é o desejo de opressão do diabo que vai impedir o trabalhar de Deus. Porque Deus, em meio ao cativeiro, Deus ainda abre os céus. Ele ainda se aproxima do ser humano. Deus se aproxima do homem e da mulher, estando ela bem ou não. O que importa aí não é a questão humana. O que importa aqui é o plano de Deus. E o plano de Deus na minha e na tua vida não será frustrado, diz o Senhor, Deus de Israel. O plano do Senhor independe do teu estado. Do teu estado espiritual, do teu estado emocional. Deus ainda é capaz de se aproximar de um homem, de uma mulher, em meio ao seu cativeiro, em meio à sua prisão. Como eu falei aqui, eu não vou ler essa leitura do capítulo 1, porque é uma visão muito estrambólica, né? E é difícil até de entender o que está escrito. Imagine entender a interpretação do que está escrito. Então preste bem atenção numa coisa interessante. Quando nós temos aí em meio a essa visão, quando ele vê 4 animais e ele vê rodas giratórias, é interessante isso, que era uma roda dentro de outras rodas. Então eram várias rodas. Agora, o que é interessante é que o espírito de vida dos 4 animais estavam nas rodas. Eram as rodas que levavam aqueles 4 animais que ele vê ali na sua visão. Aquelas rodas que levam eles para a direção que elas querem, que o espírito quer levar. Agora, o que é interessante, meus amados, é entender isso. Porque aqui dentro da igreja é muito fácil. O tipo de profecia que é lançado aqui é fácil de falar. Então, como que é o tipo de profecia que é lançado aqui? Primeiro, é a palavra já escrita. Essa profecia é inerrante, a palavra de Deus. Depois vem o sistema, a ideologia de quem está ministrando a palavra. E muitas vezes acontece do pregador ter alguma visão espiritual e ele tentar transmitir aquela visão espiritual, acompanhando a palavra que ele está ministrando. Quem está entendendo? Mas existe também aquelas pessoas que eles não sabem nem o que estão ministrando e que por sua vez a profecia que é lançada, muitas vezes não acompanha a palavra do ministrante. Ou seria uma profecia aleatória. Então, como eu falei para vocês, muitas vezes é fácil falar. Como é fácil? Deus, se eu disser para os irmãos aqui, Deus está curando pessoas aqui hoje que têm dor de cabeça. Eu estou falando a verdade ou estou falando mentira? Preste bem atenção. A palavra de Deus tem poder ou não tem para curar? Sim ou não? Sim ou não? Se há irmão ministrante que aqui está ministrando a palavra, ele lê o texto daquela mulher do fluxo de sangue, e ele tiver a coragem de acreditar na palavra que ele está ministrando, Deus pode curar, por meio da palavra ministrada, qualquer pessoa com qualquer tipo de enfermidade. Sim ou não? Porque o poder provém de onde? Da palavra. Quem está entendendo? Palavra sem poder é um discurso comum. A palavra de Deus, ela é
viva. Ela é poderosa, por isso que Salomão diz assim: a tua palavra, Senhor, é saúde até para os meus ossos. Se eu me basear nesta palavra e disser a você nesta noite, Deus vai curar qualquer tipo de enfermidade que está nos ossos de alguém, eu não vou estar mentindo. Mas esse tipo de profecia é fácil de falar, sim ou não? É fácil de falar. Agora, quando a gente olha, quando você começa a ler uma mensagem dessa aqui, que está escrito no capítulo de número 1, você observa que Deus mostra para Ezequiel 4 animais com 4 cabeças. Presta atenção. 4 animais. Cada animal tem 4 cabeças. Então você observa que uma cabeça de leão, uma cabeça de boi, uma cabeça de homem e uma cabeça de águia. 4 animais. Como é que você consegue revelar dentro da igreja com uma mensagem dessa? Precisa ter o conhecimento de quem? De Deus. O que Deus está falando com você nessa noite? É que Ele quer caminhar com você para o ribeiro mais profundo. Ele está apontando para mim e para você que nós estamos no raso. Quem está entendendo? Ah, pastor, eu sabe, pastor, lá no fundo da minha alma, eu tenho desejo de ter grandes conhecimentos. Primeiro, conhecimento nós adquirimos estudando a palavra de Deus. Sabedoria vem de Deus. Está escrito, quem precisar de sabedoria, peça a Deus. Porque Deus, Ele vai te ajudar a trazer a prática do conhecimento e transmitir à igreja do Senhor. Então vamos lá. Eu não vou decifrar essas coisas aqui não. Eu só estou fazendo um comentário, tá certo? Então preste bem atenção. Ele vê umas rodas dentro de outras rodas. E aonde Ezequiel está? No cativeiro. Quem está no cativeiro, fica feliz? Sim ou não? Sim ou não? Quem está em cativeiro entra em depressão? Sim ou não? Quem está em cativeiro tem dor de cabeça todo dia ou não tem? Quem está em cativeiro fica com o pescoço duro, todo travado assim, por causa das dores de tensão nervosa, sim ou não? Quem está no cativeiro não consegue se alegrar com facilidade, todo mundo ri e você chora. Por quê? Porque você está no cativeiro. Mas uma coisa interessante, a Bíblia vai nos dizer que aquelas rodas tinham olhos para todos os lados e aquelas rodas levavam aqueles 4 animais para todos os lados que o Espírito Santo queria que aqueles que fosse dirigido. O que isto quer dizer? Que em meio ao teu cativeiro, Deus ainda é poderoso para se manifestar e fazer você caminhar para onde o Espírito quer que você vá. Porque você não está sozinho no cativeiro, você não está sozinho na sua prisão, você não está sozinho na sua angústia, você não está sozinho na sua dor, você não está sozinho quando todos te desprezam. Existem rodas que somente Deus sabe transmitir o que ela quer dizer, cheia de olhos, guiando o homem de Deus para um lado e para o outro. Aleluia. Alguns estudantes dizem que esses 4 animais se referem aos 4 evangelhos. São bases de alguns estudos. Mas eu quero te dizer nesta noite, independente de qualquer que seja a interpretação disso aí, Deus manda te dizer que Ele está no teu cativeiro. Ele vai te levantar como profeta no meio do cativeiro.
Ele vai te levantar como homem de Deus, como atalaia de Deus, em meio à dificuldade, em meio à dor que você está atravessando, em meio ao medo. Quem não tem medo? Quem nunca teve medo? Se você disser para mim que você nunca teve medo, você é mentiroso. Quem conhece Josafá? Aliás, a história de Josafá, né, irmãos? Ele recebe uma carta, sim ou não? E na carta estava escrito que você vai ser atacado por todos os lados. Quando a gente é atacado por todos os lados, onde é a nossa saída? Você pode fazer assim? Diga: meu socorro vem de Deus, que criou os céus e a terra. Adecamassé, Ademantorebaui, aí eu saio. Aí ele diz assim: cante para mim na hora da dor. Cante. Uma das coisas mais difíceis de fazer é cantar na hora da dor. Orar, a gente até consegue orar pouquinho, mas consegue. Fica angustiado, chora, mas fica lá de joelho, sem saber o que está falando, mas fica lá de joelho. Mas cante, vá cantar, para você ver a dificuldade que é. Mas papai está no controle. Ele manda falar que ele está no controle, mesmo em meio ao cativeiro. Profetizar curas. Quando nós cremos na palavra de Deus, é muito fácil. Agora, transmitir o que a palavra de Deus quer, não é muito fácil. Tem que se aproximar de Deus. Então vamos lá ao capítulo de número 2. O verso 1 ele diz assim: disse-me, filho do homem, fique em pé, e eu falo contigo. Por quê? Ele diz: fique em pé. Porque quando Ezequiel tem a visão da glória de Deus, ele cai. Ele cai. Daniel caiu, quem se lembra? Quem se lembra? Daniel caiu. O capítulo de número 1, versículo de número 28, ele diz assim: como o aspecto do arco que aparece na nuvem no dia da chuva, assim era o aspecto do resplendor em redor. Este era o aspecto da semelhança de quê? Da glória do Senhor. Da glória do Senhor. Preste atenção. Papai está falando com você. Preste atenção. Vamos lá. E vendo isto, o que aconteceu com ele? Caí sobre o quê? O meu rosto. O povo por aí abaixo derruba o povo cai para trás. Mas na igreja de Deus, dentro dos parâmetros de Deus, a gente cai para frente. A gente cai com o rosto em terra. Isso aconteceu com Daniel e agora acontece com Ezequiel. E quando ele cai exatamente porque ele vê algo sobrenatural. Ele vê algo referente à glória de Deus. Ele diz: eu vi algo semelhante. Eu vou falar na linguagem comum. Ele diz: eu vi algo semelhante ao arco-íris. O arco-íris, ele sempre anuncia que a tempestade passou, sim ou não? A tempestade passou. Isso aconteceu lá no dilúvio. Quem já leu Gênesis a respeito do dilúvio? O arco representa o quê? O final da tempestade. No livro de Apocalipse, no capítulo 4, no capítulo 10, você vai ver que o arco aparece de novo depois dos trovões, depois dos relâmpagos, sim ou não?
Mas aqui no livro de Ezequiel, ele aparece no meio da tempestade. O que isso quer dizer? Que Deus está no final de toda a tempestade. Deus está com você. Quando termina a tempestade, Ele levanta o seu arco e diz: a tempestade acabou. Isso revela que o dilúvio terminou, que os relâmpagos e trovões passaram. Mas no livro de Ezequiel é diferente. Deus está dizendo: eu levantei o meu arco no meio da tempestade para te informar que eu estou com você em meio à tempestade. Arabacamácia. A tempestade não terminou, irmã, mas o arco já foi levantado. Ele está dizendo: vai terminar. De caso e de cobia, do remenia rebacia, aricamácia. Ari alabácia, Deus sai da nefaio, está terminado. Deus está contigo no meio da tempestade. Levante a mão de glória. Oh, aleluias. Por isso ele diz: filho do homem, fique em pé. Por quê? Porque ele caiu. Deus costuma fazer isso. Quando nós caímos, Ele vai lá e fala: filho, fique em pé. Filha, fique em pé. Eu tenho algo a falar com você. E a situação aqui física ou espiritual, mas eu imagino que seja física aqui a questão do profeta não é muito fácil. Mas no verso 2, o que diz o verso? O verso 2. Vamos lá? Então entrou em mim o Espírito quando falava comigo e me pôs em pé. Quem está entendendo? Ele está tentando se levantar, mas não consegue. Mas o Espírito entrou nele. Para você ficar em pé, o Espírito tem que estar em você. Para você estar em pé, Deus precisa estar em você. A glória de Deus precisa se revelar a você. A glória de Deus precisa se revelar a mim. É por isso que, em meio a esta grande revelação, este grande arco se levanta em meio à tempestade. A tempestade nem terminou, pastor, mas o arco já se levantou. Deus está dizendo: olha, eu estou com você em meio à tempestade. Eu estou com você em meio à dor. Agora preste bem atenção, porque o Ezequiel é profeta que está no meio do cativeiro. Então olha o verso de número 3, quando ele diz: e disse-me, filho do homem, eu te envio aos filhos de Israel, as nações convertidas, cheia do Espírito, onde só tem profeta? Não. O que está no texto? As nações rebeldes. Dá uma olhadinha para quem está sentado do teu lado e diz a ele: você tem que conviver com a rebeldia dos rebeldes. Esses profetas já morreram. Vamos de novo? Olhe para quem está do seu lado e diga: você tem que conviver com a rebeldia dos rebeldes. Diga a ele assim: porque isto é ser profeta. Quem foi que disse para você que você viveria uma vida de sombra e água fresca? Se olharmos para o texto vai dizer no verso 4 o quê? Os filhos são de semblante duro, obstinado de coração. Preste atenção nisso aí.
Mas eu te envio a quem? Eu te envio a quem? A eles. Nós estamos no cativeiro. Muitas pessoas já não guardaram mais aquela fidelidade a Deus. Casaram-se com pessoas que não era para casar. Viveram uma vida distante do templo, distante do tabernáculo. Isso é um perigo muito grande. É por isso que nós estamos dizendo à igreja, volte para o templo. Porque viver longe do tabernáculo corre-se o risco de nunca mais se levantar. Presta atenção. Agora observe a palavra de Deus. Quando Deus estabelece um homem, uma mulher, Ele diz a ela, por meio da palavra, isso aqui não é revelação do pastor, não. Ei, meu irmão aí, minha irmã, não. Ele está falando como a igreja. A revelação aqui é para a igreja. Ele diz assim, eu te envio a casa rebelde. Eles têm um semblante obstinado, duro de coração. Eles te ouvirão, mas farão que não estão te ouvindo. Isso é uma questão que nós precisamos lidar, que nós precisamos conviver. Porque Deus, Ele não nos mandou salvar, Ele não nos mandou batizar ninguém com o Espírito Santo. Ele mandou você fazer isso? Salve, liberte, batize com o Espírito Santo. Não, Ele disse, ide e pregai o Evangelho a toda criatura, ensinando a guardar os mandamentos do Senhor, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mas o curador é quem? Jesus. Quem cura câncer? Jesus. Quem cura a cegueira? Jesus. Quem salva a alma do ser humano? Jesus. Quem perdoa o pecado? Jesus. Então o meu ministério é ser profeta. Não é consertar ninguém. O meu ministério é falar a palavra revelatória, aquilo que Deus tem para a igreja, e Ele manda te dizer que mesmo que você esteja sem força, o Espírito Santo do Senhor vai entrar em você nesta noite, e vai te pôr de pé, e vai te dar o poder da profecia, o poder da palavra, e você vai ministrá-la, porque a palavra é de Deus. Como eu tenho desejo, pastor, de receber o dom você pode receber aqui hoje. Mas você vai enfrentar uma raça de pessoas rebeldes. Vamos lá. Versículo de número 5. Diz o texto: e eles que ouçam ou que deixem de ouvir. Olha aqui. Profetas de Deus, quando recebe o dom da palavra, o dom da revelação, mas a revelação que eu estou falando aqui é a revelação da palavra. Quem está entendendo? Quando nós recebemos o dom da palavra ou a revelação da palavra, Deus não fala para você que vai ser fácil o seu ministério. Olhe, você vem para cá, você vai receber aqui o dom da palavra, vai cair todo mês na sua conta R$10.000, você não vai ter mais dor de cabeça, não vai ter mais enxaqueca, você não vai ter mais problema no fígado, nem no rim, nem em lugar nenhum. A promessa não é esta, filho. A promessa não é esta, minha irmã. A palavra é: o meu espírito vai colocar você de pé. O meu espírito colocará sobre a sua boca a minha palavra. E eu farei o que tiver que ser feito diante dos reis, das autoridades. Eu farei o que tiver que ser feito diante das nações. Eu farei o que tiver que ser feito diante da igreja. Você será para mim a minha boca. É isto que Deus está falando conosco nesta noite. Glória a Jesus.
Quando a gente fala sobre Jeremias, e a gente lê, a palavra de Deus vai sempre aparecer na boca de Jeremias, a palavra cingir os lombos. Quem já ouviu essa linda palavra? Apareceu também no livro de Isaías, e em especial na vida de Ciro. Só que quando Deus falou com Ciro, Deus falou o contrário, disse: olha, você vai descingir os lombos dos reis. Presta atenção. Quando Deus utiliza-se de Jeremias, Deus está falando que Jeremias precisava cingir os lombos. Está pronto, está preparado. O homem de Deus precisa estar preparado. Qual é o demônio que você vai enfrentar amanhã? Se você soubesse, você já se armaria hoje, sim ou não? Sim ou não? O que você tem passado, atravessado? Eu quero dizer a você nesta noite que se você tiver na sua vida algo semelhante àquela capa que caiu lá quando Elias subiu ao céu, e Eliseu pega aquela capa, segura ela nas mãos e diz: aonde está o Deus de Elias? Rapidamente o Deus de Elias apareceu e fez o milagre. Eu quero te dizer que nesta noite Deus está cingindo os teus lombos, te fortalecendo e te erguendo, te dando autoridade da palavra, como profeta verdadeiro, como atalaia que olha para todos os lados e avisa aonde está o fracasso e avisa aonde está aquilo que é justo. Aleluia! Onde fica o atalaia? O atalaia fica sobre os muros. Tem como que fosse uma guaritinha em cima do muro. E como é que fica o atalaia? Se fosse hoje, eles tinham um aparelhinho assim, né? Só assim, ó. Quando os inimigos vêm, ele manda avisar o rei: te prepara, porque olha, eu já estou vendo a poeira dos cavalos ali. Está se aproximando. Mas você é atalaia. Você é homem de Deus, você é mulher de Deus, você é profeta de Deus, o Espírito de Deus está na sua vida. Levante a mão e dê glória, deixa o diabo chateado, deixa o diabo revoltado. Glorifique a Deus, porque esse glória, ele está, aleluia, confirmando que você crê na palavra, a palavra que diz que o Espírito de Deus está na nossa vida. Irmãos, obreiros, homens de Deus, pastores, missionários, serva do Deus Altíssimo, Ele manda te dizer que o Espírito do Senhor te colocará de pé e falará com você, cara a cara, cara a cara, cara a cara, porque Ele é o Senhor da tua vida. Aleluia, soie. Soia cauia, eu sei. Então observe, o profeta, ele fica muito feliz quando ele recebe a palavra do Senhor. Quem não fica feliz? Olha, presta atenção, você fica feliz só de eu olhar para você e dizer assim: olha, irmão, fulana de tal, Deus está mandando te dizer isso, isso e isso. Você não fica feliz? Sim ou não? Quem fica feliz, levanta a mão e dê glória. Agora você imagina, presta atenção nessa. Agora você imagine, você está lá de joelho. Você já faz hora que está ali de joelho. Senhor, Senhor, Senhor. Não sabe nem o que está falando. A dor está tão grande que só sai o Senhor. E de repente, ouve-se a voz: meu servo, minha serva, eu estou aqui. Pense
num pulo que você dá. Pense numa felicidade que você dá. Então é isto que Deus está falando com você nesta noite. Preste atenção. Vamos imaginar que você está somente com essa roupa aqui de baixo. Preste atenção. Preste atenção. É isso que Deus está falando com você. A revelação de Deus é isto. Então preste atenção. Eu vou pedir aqui, eu vou pedir ao irmão Francisco aqui. Tira esse terno para mim, por favor, irmão. Se o senhor não ficar chateado, é difícil de tirar, é difícil de colocar. Mas vai sair um pouquinho mais ungido esse terno. Então preste atenção. Vem cá, chega aqui. Eu não vou vender, não. Quero você aqui. Então preste atenção. Quando Deus tem algo com você, e Ele está lá no meio do teu cativeiro, Ele está lá no meio do processo, Ele já levantou vários reis, até para oprimir, para a opressão, mas chega um momento que Deus levanta um Ezequiel, para falar à casa de Israel. E o que Deus tem que fazer com o profeta que é chamado por Deus? Presta atenção nessa aqui. Isso daqui é o que Deus vai fazer. Pode deixar os braços para baixo mesmo, para baixo. É isso aqui, ó, que Deus está fazendo na tua vida. Ele está colocando esta capa sobre os teus lombos. Por quê? Pode sentar, muito obrigado. Por quê, pastor? Porque você vai falar à casa de Israel. A casa de Israel não vai te ouvir. No meio dela tem muita gente rebelde. No meio dela tem muita gente que não quer ouvir a verdade. No meio dela tem muita gente que não se preocupa com aquilo que é verdade, com aquilo que não é. Observe bem, mas Deus manda te dizer nesta noite: eu te levantei por atalaia, você está de prontidão, olhando para ver, de que lado virá o inimigo, para que possa avisar as autoridades, os magistrados: eu te levantei por atalaia, eu sou o Senhor, diz aquele que te chamou, ó casa de Jacó, ó casa de Israel. Deus está no meio desta igreja, neste momento, falando com você, falando comigo. Deus está levando esta palavra a você que está nos assistindo. Volte para o santuário, porque aqui é o lugar onde Deus vai te revestir. Versículo de número 6, diz o termo: e tu, ó filho do homem, não temas, nem temas as suas palavras, ainda que para contigo sejam sarças e espinhos, e tu habites entre escorpiões, não temas as suas palavras, e nem te assuste com seus semblantes, porque são o quê? Casa rebelde. Está lidando com o quê, minha irmã? Com o que você está lidando? Você vem falando há quanto tempo? Quem sabe você até falou com Deus: eu sou ou não sou seu servo? Sou ou não sou seu profeta? Foi o Senhor que me chamou ou não foi? Quem sabe você já dirigiu-se a Deus assim: eu só preciso ouvir. Você já ouviu várias vezes, mas é que no meio da tempestade, no meio da solidão, no meio do cativeiro, quando aparece o arco de Deus, quando você olha para o arco, você diz: Deus está aqui, Deus está comigo no meio da tribulação, Deus está comigo no meio do cativeiro, Deus está comigo no meio da dor, Deus está comigo no meio do desemprego, Deus está comigo na minha escassez, Deus está comigo no dia da minha adversidade, Deus está comigo em todo o tempo. E de repente Deus diz: olha homem, olha mulher, eu vou te levantar no meio do cativeiro para falar a minha palavra, para dizer que eu sou o Senhor, mas isto vai te custar um preço. Qual é o preço, pastor? O preço é: a casa de Israel não vai te ouvir, mas tu tem que continuar pregando e dizendo que eu sou o Senhor que te estabeleci como profeta na terra
dos viventes. Assim diz o Senhor. Não é o pastor que está falando, não. É Deus que está dirigindo a palavra ao teu coração e ao meu coração. Ele te diz: eu sou o Senhor que te chamei, ó casa de Israel, de Jacó, ó casa de Israel. Aleluia! Aleluia! O diabo disse: agora eu quero ver como é que vai ser. E Deus está dizendo: eu estou falando o que deve ser feito. Vou te usar no meio do cativeiro. Vou te usar no meio da tempestade. Porque é isto que a visão de Ezequiel, ele vai falar lá no versículo de número 4 do capítulo 1. Presta atenção. Ele está anunciando, escute essa. Ele está anunciando a destruição do templo de Jerusalém. E o templo de Jerusalém é o lugar de adoração dos judeus. Mas o que ele está dizendo? O templo vai ser destruído. Agora ele diz o quê? Ele diz: olha, eis, isso no verso 4 do capítulo 1. Olhei e eis que um vento tempestuoso vinha da onde? Do norte. Uma grande nuvem, com um fogo revolvendo-se nela e em um esplendor ao redor. E no meio dela havia uma coisa, presta atenção, havia uma coisa, como cor de âmbar, ou de âmbar, presta atenção, que saía do meio do fogo. Agora, preste atenção. Essa cor de âmbar representa a manifestação da glória de Deus. Isso não quer dizer que a glória de Deus é cor de âmbar, não. Isso representa a manifestação da glória de Deus. Ele está dizendo: escute, virá um vento do norte. Quem é o norte? Babilônia. Babilônia foi quem foi lá na casa de Israel e sitiou Israel e levou cativo várias pessoas. Depois voltou, levou mais 10.000 homens. E agora Ezequiel está anunciando que o templo que ficou em Jerusalém ia ser atacado de novo para ser destruído. Ele estava falando da destruição que Babilônia provia em fazer com a casa de Israel. Mas em meio a qualquer destruição, aleluia, a glória de Deus se manifesta a um homem, a uma mulher que nesta noite recebe a palavra em meio a qualquer destruição. Assim diz o Senhor para você e para mim: a glória do Senhor se manifestará sobre a sua casa, sobre a sua tenda, sobre a sua igreja, sobre o seu lar, sobre a sua empresa. Eu não sei o que você está passando, mas o Senhor te diz: eu me manifesto para você em meio ao cativeiro. A minha voz se ouvirá em meio ao cativeiro. Porque em meio ao cativeiro, a gente costuma dizer que estamos sozinhos, sim ou não? Ora, se Deus me permitiu chegar a ser preso por Babilônia, o que Deus quer comigo? Ele só fez isso. É isso que passa na tua cabeça. Ele só fez isso, pastor, olha. Virou as costas para mim. Mas diz Deus nesta noite: em meio à tempestade, ao vento, em meio ao cativeiro, ainda se levantará o meu arco, anunciando o final da tempestade. Porque eu sou o Senhor que guarda a casa de Israel. Eu sou o Senhor que guarda a casa de Jacó. Eu sou o Senhor que guarda a tua casa. Eu sou o Senhor que guarda a tua vida. Eu sou o Senhor que estou falando com você nesta noite. Eis que eu levanto um profeta no meio do cativeiro, no meio do vento, no meio da tempestade, no meio da dor, no meio da solidão, no meio do desprezo, no meio da adversidade. Aleluia! Deus está falando contigo nesta noite. Levante a mão e glorifique ao Senhor, porque Deus está tomando a tua mão, profeta, homem de Deus, mulher de Deus. Deus
porque em nenhum momento da tua vida eu te deixei, nem em meio à adversidade e nem em meio ao cativeiro. Assim diz o Senhor de Israel, aquele que te guarda: eu manifestarei o meu arco no meio do cativeiro e levantarei mais um profeta, levantarei um homem de Deus, uma mulher de Deus, e estabelecerei concerto e nova aliança no meio da casa de Israel, porque eu sou o Senhor que te guarda. Aleluia, aleluia, aleluia. Quando nós somos guardados na hora da bonança, é muito bom. Oh, aleluia. O crente já chega aqui assoviando. Ele desce dos seus melhores carros, vestido com as melhores roupas, vestido com o melhor sapato, calçado com o melhor sapato. E ele já entra aqui dizendo: eu sou filho do rei, eu sou filho do rei, eu sou filho do rei, eu sou filho do rei. Mas quando estamos no cativeiro, a história é outra. Deus virou as costas para mim, Deus deixou a minha família, Deus virou a costa para a casa de Israel. Deus virou a costa, mas não é isto que está acontecendo. Deus ainda tem uma surpresa para você em meio ao cativeiro. Deus tem uma surpresa para esta igreja em meio à adversidade, em meio à dor, em meio ao cativeiro. Deus tem uma surpresa para a tua vida, porque Ele está chegando de mansinho, lá no momento da tua oração, lá no momento da tua dor, lá no momento da solidão, lá no momento em que você põe o joelho no chão, ou quem sabe ora sentado, porque não tem mais força de se ajoelhar. Assim diz o Senhor para você: eis que eu estabelecerei o meu arco em meio à tempestade, em meio ao vento que veio do norte, para fazer desestruturar toda a tua vida. Mas assim diz o Senhor: eles saberão que no meio da casa de Israel há um profeta estabelecido por mim, diz o Senhor dos exércitos. Diz o Senhor dos exércitos. Quem recebe da glória, porque o que Deus está fazendo nesta noite, Deus está tratando com a casa rebelde, mas está levantando mais um profeta. Aleluia, aleluia. Deus está levantando mais um profeta. Deus está levantando mais um profeta. Estou terminando, irmãos. Eu gostaria de ter aqui no mínimo mais umas meia hora, para que eu pudesse chegar ao capítulo 3, mas eu vou parar por aqui mesmo, no capítulo 2. Então preste atenção. Preste atenção. Eu quero que você leia comigo somente a primeira parte do versículo de número 8 do capítulo 2. Capítulo 2 de Ezequiel, e verso de número 8, só a primeira parte, que diz assim: mas tu, ó filho do homem, ouve o que eu te falo. Vamos repetir isso aí, meus irmãos? Vamos repetir? Porque de repente, a palavra vem, entra por aqui, sai por aqui, entra por aqui, sai por aqui. Mas Deus está falando com você e comigo nesta noite. Preste atenção, leia em alta voz o texto que diz: mas tu, ó filho do homem, ouve o que eu te falo. Preste atenção no que eu estou te falando. É isso que Deus está falando. Preste atenção no que eu estou falando. Preste atenção no que eu estou falando com você. Que dia que é hoje? Que dia que é hoje? Dia 3. É isso? 3 de abril. Marque. 3 de abril de 2022. Deus disse que me levantaria em meio ao vento, e que a glória de Deus está comigo no meio da tempestade, e que o profeta será estabelecido, será levantado, independente do qualquer que seja a intensidade desse vento. Esse vento não vai parar você. Quem está entendendo? Esta tempestade não vai parar você. Este vento não vai parar você. Muito pelo contrário. Deus colocará sobre os seus ombros a capa, uma nova capa. A capa que traz a unção,
a unção de Deus, a unção do Santo de Israel. Ele colocará a capa que cingirá os teus ombros, que cingirá o teu corpo, guardará você e estabelecerá sobre você uma nova vida espiritual. É isso que papai está falando. E eu quero terminar aqui esta palavra. Bendito seja o nome do Senhor. Porque quando eu recebo, olha isso aqui, quando eu recebo o dom de profecia, que coisa linda, que coisa maravilhosa, oh aleluia, o crente já chega da igreja, igual uns pregadores que a gente vê por aí, dando karaté em cima do culto, em cima do púlpito, rodopiando, quebrando altares. Mas observe o que a palavra de Deus vai te dizer, no versículo 9 e no versículo 10, ele diz assim: então vi, e eis que a mão se estendeu para mim, e nela vi um rolo de livro. E estendeu diante de mim, e ele estava escrito por dentro e por fora. Nele estava escrito o quê? Prosperidade, chave de carro, chave de apartamento, chave de casa própria. Não, aguenta aí, suspiros e ais. Diga comigo, suspiros e ais. Sabe o que Deus está falando para você? Não vai conseguir correr. Porque o meu espírito foi posto sobre a tua vida. Independente do que aconteça, se dói ou se não dói, o meu espírito está sobre você. A graça está sobre você, a revelação está sobre você. Não é todo dia coisa boa não, meu filho. Tem dia que você pode colocar na mesa filé mignon, picanha, chamar seus amigos, mas tem dia que se aparecer alguém por lá, você vai ter que cortar um ovo no meio e dizer: olha, é tudo que tem. E nós vamos orar, e vamos dar graça, e vamos comer, e quando começa a orar ainda fala em línguas estranhas, em cima do prato. Por quê? Porque em meio à adversidade, em meio ao vento, em meio à dor, o Espírito de Deus ainda está lá. Aleluia! A glória de Deus ainda se manifesta. Adecamacia, Aribacama, Saramedereva, Aribasubria de Camaciandareva. Capítulo 3, verso 1. E aqui termino, porque não posso mais. Já passei um pouquinho da hora. Senão os irmãos vão chegar cansados em casa. Diz assim: depois me disse: filho do homem, come o que achares. A responsabilidade é minha, é tua, de comer. Porque você recebeu isto da mão de quem? De Deus. No verso 10 do capítulo 2, e estendeu diante de mim. Ele estendeu o livro para mim. Se você vai entender isso se você ler o verso de número 9, quando ele diz assim: então vi, e eis que uma mão se estendeu para mim, e nela havia um rolo de livro. Você entendeu? Agora, ele pediu, ele falou assim: por favor, coma. Foi isso que ele falou? Não. Deixa a Bíblia. Fica aí, fica aí. O rolo está aqui. O mensageiro de Deus apareceu para Ezequiel, estendeu para ele o rolo, segurei, colocou na mão dele. Ele não pediu, ele mandou: coma. Obrigado. E depois profetiza. Coma e depois profetiza.
Levante a mão, aplauda a Deus, glorifique a Deus, exalte a Deus, porque esta é a palavra quente que desce do altar de Deus para a tua e para a minha vida, em nome do Senhor Jesus Cristo. Que Deus abençoe.